Olá, boa noite. Boa noite, missionário, boa noite, missionária. Seja bem-vindo à live da Missão Resgate Brasil. Hoje, de julho de 2020.
Que Deus abençoe a sua vida. Você está na live da Missão Resgate Brasil. Vamos lá, vamos participar, vamos compartilhar essa live, vamos estar presente aí hoje com a presença do pastor Marcos Simeão. Marcos Simeão, lá do Rio de Janeiro. Ele e sua esposa estão já preparados para poder participar conosco daqui a pouco. Por que daqui a pouco? Porque eu quero que você compartilhe essa live. Faça a sala de vídeo, nos ajude a poder divulgar cada vez mais a Missão Resgate Brasil. Hoje, dia 6 de julho, é um dia super especial para nós. Por que esse dia é super especial? Porque esse dia é o dia que a gente está mudando o horário. Muitas pessoas pediram para que a gente mudasse o horário da live da missão, para que a gente pudesse adequar e também tivesse maior alcance. Então, nós ouvimos todos aqueles que pediram, e hoje, para a glória de Deus, às 20 horas, estamos aqui começando mais uma live da missão. Hoje, com a presença do pastor Marcos Simeão, pastor amigo da missão também, pastor que está no Rio de Janeiro, e você fique à vontade para poder compartilhar essa live, para poder estar conosco. Mande no grupo da sua igreja, no grupo da sua família, divulgue para os seus amigos, porque vai ser uma bênção a live de hoje. Vamos lá? Vamos começar a apresentar o povo que estará conosco nessa live abençoada. Mas antes, deixa eu dar uma boa noite para quem já está conosco. Irmã Giltânia Queiroz de Andrade, paz de Cristo, minha irmã também. Irmão Evaristo Gouveia, boa noite, meu irmão. A irmã Zilma, que Deus abençoe. Obrigada, Zilma, por estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida grandemente também, tá bom? Mande o seu recado, a sua participação, fale da igreja que você é, que a gente quer dar um alô também para a sua igreja aqui nessa noite. Vamos lá. Vamos apresentar o pastor Marcos Simeão aí e sua esposa. Boa noite, pastor Marcos Simeão. Boa noite, pessoal. Boa noite, povo de Deus. Igreja linda, é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Um privilégio, quero agradecer aí ao Rodolfo, ao Evanilson pelo convite para estarmos aqui, e é uma alegria muito grande para nós estar com vocês aqui nessa noite, compartilhando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Minha esposa Margarete. Glória a Deus. Estar aqui, tá bom? Prazer falar com vocês. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcos e a irmã Margarete estão aí conosco agora e vamos apresentar ele, nosso líder da missão, pastor Evanilson. Boa noite, meu pastor. Como é que você está? O microfone dele está mutado. Nossos irmãos em Cristo e amigos, né? É uma honra, né? Um prazer ter vocês conosco nessa noite, nessa live. Com certeza seremos ricamente abençoados. Eu sei que talvez você esteja pensando aí, vocês dois, por que o pastor Evanilson está com essa barba branca? Será que ele recebeu uma revelação? Famosa barba. Mas eu quero dizer que eu aproveitei aí esse Covid-19, né? Todo mundo em casa. Eu falei, deixa eu ver como é que está a minha barba aí. Mais de 15 anos sem saber como é que está a minha barba. E aí eu descobri, né? Que ela está branquinha, igual a do pastor Marcos aí. Ainda tem alguns cabelos pretos aqui no bigode, mas rapidinho vai estar branco. Então, poxa, vai ser bênção, né? Certamente, como o Rodolfo falou, vai ser uma noite de bênção, né? E a gente pede aí que os nossos irmãos da Missão Resgate estejam aí entrando aí, os irmãos que estão aí conectados, né? Colocando da onde você que é para a gente poder conhecer mais você. Então, vai ser um momento de bênção, abençoador. Já temos aqui gente já falando. A irmã Zilma falou que ela é da Igreja Batista da Penha Circular. A irmã Giltânia, da Igreja do Pastor Everaldo, que esteve conosco semana passada na live da missão, que foi uma bênção, foi um momento muito bom. Estão conosco aí nessa noite. Pastor Marcos Simeão, ele vai se apresentar neste momento, vai falar de onde que é,
Eu gostei do nome da igreja dele, eu achei um nome bem sugestivo mesmo. Ele estava falando com a gente agora antes da live, mas ele vai se apresentar, vai falar de onde que ele veio e vai ser a primeira coisa que ele vai fazer na nossa live hoje. Vai contar quem ele é. Depois a gente vai partir para as perguntas, vai ter muita coisa ainda boa ainda para poder acontecer. Mas, pastor Marcos, me fale aí quem você é. Bom, gente, boa noite mais uma vez para todos. Eu sou pastor, atualmente pastor na Primeira Igreja Batista Marcos 7, em Santíssimo, Rio de Janeiro. Mas, antes disso, nós, se tratando de missão, nós estivemos em Guiné Equatorial durante 5 anos, é um país do continente africano, onde estivemos trabalhando ali com plantação de igrejas, com um projeto com esporte. Pela misericórdia de Deus, eu sou treinador de futebol, e estivemos ali coordenando um projeto com esporte, com futebol mais especificamente. A Margarete esteve coordenando um projeto com ensino, numa escola de ensino primário, e pastoreando uma igreja também ali em Guiné Equatorial durante 5 anos. Antes disso, estivemos em Santa Isabel do Rio Preto, no interior do Rio de Janeiro, onde tivemos também o privilégio de receber a Missão Resgate lá conosco. Glória a Deus. Nos ajudando, nos apoiando no projeto lá. Lembra disso, Vanilson? Lembro, pô, não tem nem como esquecer. Não tem como esquecer, né? Não tem. E, enfim, atualmente estamos aqui no Rio, pastoreando a igreja, trabalhando com mobilização. Nosso coração é um coração missionário, então a gente tem um desejo muito grande de ver a igreja amadurecendo essa visão de envio, de formação de missionários. E um prazer estar com vocês aqui. Glória a Deus mesmo. Pastor Marco, deixa eu já começar fazendo uma pergunta bacana aí para o irmão. Conte um pouquinho sobre essa experiência em Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, fale de onde que é, o que o irmão de fato foi fazer lá, que você já falou que é a questão do esporte, mas conte um pouquinho de como foi sua vida lá em Guiné Equatorial para a gente nesse momento. Ok. Nós fomos para a Guiné Equatorial como missionários da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Quando chegamos ali em Guiné Equatorial é um país do continente africano, como eu disse, na região centro-litorânea. É o único país africano de língua espanhola, pelo fato de ter sido uma ex-colônia espanhola. E chegamos ali e encontramos já 2 colegas de missão, Maria Lucinalva e Nelly, que haviam iniciado o projeto. Fomos ali para apoiá-las e iniciar uma escola de futebol. E aí, pela misericórdia de Deus, tivemos outras oportunidades, começamos uma escola de futebol, fizemos uma parceria com uma outra escola, estruturamos a escola de futebol, da qual nós iniciamos, com um dos filhos do presidente da República de Guiné Equatorial. E essa escola de futebol se tornou um clube profissional com todas as categorias de base. Que benção. E, simultaneamente, pastoreávamos uma igreja batista missionária, e com a formação tínhamos um seminário dentro da nossa igreja, onde nós estávamos formando pastores e líderes, e com a visão também de plantação de igreja, de formar missionários e enviar para outros campos. E eu vou deixar a Margarete falar um pouquinho do projeto, do nosso projeto com a escola. A Margarete foi a coordenadora da escola, trabalhou ali com a escola, e eu queria que a Margarete falasse um pouquinho sobre o projeto que foi ali a nossa escola. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, minha irmã. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que Deus fez lá. Amém. Nós recebemos esse desafio
de estarmos indo ali. E, inicialmente, nós não sabíamos o que a gente ia encontrar ali. Mas o Senhor já tinha tudo preparado, já tinha tudo arquitetado. Deus só nos fez cooperar com o plano que Ele já tinha montado ali. E aí nós encontramos a escola, que já estava em funcionamento. Estava iniciando, já tinha inaugurado. Quando a gente chegou, ela já tinha inaugurado. E aí, com 220 alunos, mais ou menos, eu recebi esse desafio de ser a diretora de lá. E de um tempo depois, as missionárias retornaram ao Brasil. E o Senhor ali esteve conosco. Ele nos surpreendeu de uma forma assim sobrenatural, porque os alunos, eles amavam aquela escola, eles gostavam do ensino, porque a gente ensinava tanto as matérias do plano educacional do país, quanto nós tínhamos o ensino bíblico. E aí eles eram evangelizados e a semente foi plantada ali. A gente tem certeza que os frutos ficaram. Tivemos muitos frutos quando estávamos lá, mas é aquilo. Alguns regam, outros colhem, né? E assim vai. E o plano do Senhor vai sendo concretizado, né? Graças a Deus, as crianças foram evangelizadas, nós tivemos muitas vidas ali, recebendo a palavra do Senhor. Graças a Deus, e a gente atendia também as famílias. Tivemos muitas famílias que, através das crianças, eles conheceram ao Senhor, porque as crianças estavam sendo transformadas. Elas vinham para a escola de um jeito, e depois de um tempo, essas crianças mudavam. E as mães queriam saber por que a criança estava desse tipo, estava diferente, estava mais educada. E aí a gente falava, é o Senhor, é Deus que faz isso, Ele transforma vidas. E assim o Senhor trabalhou de uma forma espetacular ali naquele lugar. Glória a Deus, que testemunho abençoado. Pastor Evanilson, quer falar alguma coisa agora no começo? Fazer alguma pergunta para eles? Pode ficar à vontade. Nós tivemos, né, como o pastor Marcos falou, lá em Santa Isabel do Rio Preto, mas o nosso contato foi lá no seminário, né? Eu cheguei a fazer algumas matérias juntas com o pastor Marcos, nos conhecemos. Na verdade, não foi como nosso primeiro contato foi até antes do seminário, né? E a nossa igreja está fazendo encontro de casais e lá. Mas, na verdade, eu vim lembrar mais do pastor Marcos lá no seminário. E aí a amizade fortaleceu, né? Junto também com a nossa família. E tivemos lá em Santa Isabel do Rio Preto. Um dia desse eu estava lembrando, né, daquele padre lá de seu amigo, lá em Santa Isabel do Rio Preto. Né? Mas eu lembrando daquela churrasqueira, né? Quando ele falou que ali bota um boi inteiro ali, e 48 horas ou 24 horas assando ali. E lembrando também do trabalho que foi feito ali em Santa Isabel do Rio Preto. E, Rodolfo, a Missão Resgate quase que ia à Guiné Equatorial. Né? Nós chegamos a fazer contato com a Junta de Missões Mundiais, vendo como é que seria possível a gente ir para lá, mas, infelizmente, não foi possível. Né? Mas eu gostaria que o pastor Marcos e a Margarete, né, que conhece aí a Missão Resgate, até quando a Missão Resgate esteve em Volta Redonda, acho que 3 vezes que nós tivemos ali em Volta Redonda, né, que até para outras pessoas conhecerem, pessoas que certamente estão assistindo, pessoas que vão ver depois essa live da Missão Resgate, eu gostaria que eles pudessem compartilhar um pouco, assim, ao conhecer a Missão Resgate, qual a visão dele em relação à Missão Resgate, a importância da Missão Resgate em apoiar igrejas que estão aí no interior do Brasil, tá? Até para que outros pastores também possam conhecer um pouco, né? Ouvir de quem recebeu a Missão Resgate. Uma coisa é eu estar aqui vendendo o peixe da Missão Resgate,
Outra coisa é pastores que têm recebido a Missão Resgate, né, como tem acontecido nessas lives da segunda-feira, que têm falado sobre essa importância. E é isso aí. Então, falar da Missão Resgate sempre é muito abençoador para mim. E falo para as pessoas que eu conheço. E uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer é que a visão da Missão Resgate ela é uma visão totalmente bíblica. Amém. Exatamente aquilo que as Escrituras Sagradas nos dizem para fazer é o que hoje nós vemos a Missão Resgate fazer, não só hoje, né, desde sempre. E a experiência que nós tivemos com a Missão Resgate e que eu posso compartilhar com vocês é sobre o fortalecimento de igrejas, de pequenas congregações nas cidades do interior, que são normalmente os lugares onde carecem de ajuda, onde os pastores estão praticamente sozinhos. E é como nós estávamos ali em Santa Isabel do Rio Preto, na época. A gente via que tinha muito trabalho a ser feito, mas a gente tinha pouco recurso humano, porque a ideia a visão era uma visão missionária, era uma visão, era o entendimento que a gente tinha, de que a gente tinha que levar o evangelho para outras pessoas e formar pessoas. E a Missão Resgate, então, chegou ali na nossa igreja, que éramos só nós, eu, a Margarete, as minhas filhas. Nós tínhamos o apoio da primeira Igreja Batista Missionária, em Volta Redonda, mas é uma cidade inteira para você discipular e para você evangelizar. E aí, qual foi o papel da Missão Resgate? Foi o papel de impactar a cidade, de impactar principalmente a igreja e de mostrar para a igreja as possibilidades do reino, de evangelização, de discipulado. E esse foi para mim, foi o grande papel da Missão Resgate para nós ali no nosso ministério, onde pessoas foram impactadas, discipuladas, onde nós podemos começar a acompanhar outras pessoas mais de perto, onde a igreja também pôde perceber a possibilidade, a grande possibilidade, porque muitas vezes a igreja não faz, porque não crê que pode ser feito, e quando viram o trabalho da Missão Resgate, foram impactados e pôde-se então dar outros passos em direção à visão missionária, à evangelização e discipulado, pôde-se então dar outros passos. Deixa eu fazer uma pergunta para o casal. Nesses dias que vocês receberam a Missão Resgate aí na sua igreja, há algum testemunho, alguma coisa que impactou de fato? Que sempre tem aquela história que todo mundo conhece, que marcou de fato a vida do irmão, da irmã. Se vocês puderem nos relatar isso daí, vai ser muito, muito importante para nós que vocês relatem esse testemunho. Contem de fato o que aconteceu nesse dia, como que foi o impacto aí nessa cidade. Eu acho tem muito tempo, né, isso, bastante tempo. Mas eu posso lembrar que teve um trabalho infantil com as crianças. E depois disso, nós tivemos mais contato com essas crianças. A gente conheceu crianças que eram nossos vizinhos e a gente não sabia que tinha criança naquelas casas. E aí, depois do trabalho infantil, as minhas filhas também começaram a se relacionar mais. E tinha um menino da nossa rua que começou a frequentar a nossa casa. Ele tinha um problema de coração, você lembra? Ele tinha um problema de coração muito sério. E ali o Marquinhos começou a jogar dama com aquele menino lá na nossa casa. E aí a gente começou também a ministrar sobre a vida daquele menino. E, assim, foi muito interessante. Depois a gente fez reuniões na igreja também com as crianças. A gente deu continuidade àquele trabalho. Foi muito interessante mesmo. Uma coisa que eu lembro também, que para mim foi bem marcante, é com relação
algumas pessoas que foram visitadas, porque o que acontece normalmente, né, numa igreja no interior? É o pastor trabalhando sozinho. Então, o pastor, ele tem que investir o tempo dele em ministrar a igreja, fazer evangelização, discipulado, ele faz tudo, praticamente. E com o apoio da Missão Resgate, nós tivemos a oportunidade, nós tivemos um alcance muito maior do que nós tínhamos anteriormente. E aí, com esse alcance maior, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas casas que nós não conhecíamos e casas que queriam ser discipuladas, que queriam receber estudos bíblicos e nós não sabíamos, pelo fato de não termos um alcance tão grande como nós tivemos naquele impacto na presença da Missão Resgate. Então, foi algo que marcou muito, porque nós conhecemos pessoas que queriam receber estudo bíblico em suas casas, mas não saíam de casa, na verdade. Não saíam de casa. Mas quando a Missão Resgate chegou, batendo de porta em porta e oferecendo estudo bíblico, pessoas aceitaram o discipulado, e isso para mim marcou muito, porque nós vimos o quão foi importante, impactante, relevante a presença da Missão Resgate ali para a própria igreja, porque a igreja em si, a igreja local, ela não acreditava que pessoas iriam abrir as portas para receber um estudo bíblico em seus lares. Até porque era uma cidade muito católica. Muito católica, pessoal muito fechado, mas receberam e nós pudemos dar continuidade a alguns estudos bíblicos que foram iniciados ali. Glória a Deus. Você vê como que é importante esse trabalho de evangelização, de impacto. E a Missão Resgate, todas as viagens é feito um estudo de campo. Tem lugares que vai precisar de mais trabalho infantil, tem lugares que vai precisar de mais trabalho social, tem lugares que vai precisar mais de evangelismo porta a porta. E essa foi uma cidade que foi feito um evangelismo de porta a porta. Aquele trabalho de formiguinha de chegar lá e pá. Por mais que a gente não consiga ver, mas Deus está abrindo a porta, está usando as pessoas para poder conseguir penetrar, conseguir entrar de fato nos lugares onde o pastor estava com dificuldade. E a gente vê claramente isso daí. Pastor, indo mais um pouquinho além do seu ministério, qual foi a experiência mais marcante no geral? Mas eu quero saber dos dois. Eu quero a experiência mais marcante pelo pastor Marco e a experiência da irmã Margarete. Porque o pastor Marco pode falar uma coisa, mas a irmã Margarete tem aquela experiência dela que foi marcante também. Eu quero que vocês falem, independente se foi em Guiné, se independente se foi na igreja de Santa Isabel ou aí em Marcos 7. Mas eu quero que vocês falem para nós, porque às vezes o próprio testemunho de vocês pode edificar na nossa vida. Então, contem para nós aí, por favor, esse testemunho de vida de vocês que mais impactou. Cara, é muita coisa. São muitas experiências. Fala isso quando vem aqui. E eu fico preocupado de um testemunho ficar com ciúme do outro. Entendeu? Porque eu posso contar um testemunho e depois lembrar de outro testemunho e esse testemunho ficar enciumado. Mas deixa eu pensar em um aqui. Um que, na verdade, acho que eu posso contar dois? Pode, fica à vontade, pastor. Não tem problema, não. Então, vou contar dois testemunhos, duas experiências para mim que foram marcantes para mim. Quando nós chegamos em Guiné Equatorial, cara, é muito interessante eu tenho muita saudade de Guiné. E me emociono quando falo de Guiné. Mas quando nós chegamos em Guiné, e quando eu falo sobre isso, vem à minha memória a nossa chegada, a nossa adaptação. Parece que o meu coração volta a sentir as mesmas emoções daquele momento de tudo novo. O ambiente novo, o céu é diferente, tudo é diferente. Tudo é muito diferente. Você sente
na sua alma que você não está no Brasil, que você não está no seu país, que você não está no seu ambiente. A sua alma sente isso, é muito forte. É muito forte. E isso faz você sentir uma dependência de Deus muito maior do que você sentiria em qualquer outro lugar. Porque você sabe que você está ali naquele lugar. Você, Deus e a sua família. E uma experiência que talvez não pareça tão relevante para outros, mas quando nós chegamos em Guiné, você primeiro, uma das primeiras coisas que você faz é procurar um lugar para você morar. Encontrando um lugar para você morar, você vai procurar os móveis que você vai comprar, que você vai adquirir para a sua casa nova. E nessa procura, nós encontramos uma loja, o comércio em Guiné Equatorial é liderado pelos libaneses. A maior parte da África é liderada pelos libaneses e chineses. E em Guiné não era diferente, o comércio era liderado pelos libaneses. E aí, numa loja de móveis, eu conheci o gerente da loja, libanês, e ele, curiosamente, me perguntou o que eu estava fazendo ali. Me identifiquei quando eu me identifiquei como brasileiro, brasileiro realmente é muito querido em muitas partes do mundo. E aí, quando eu me identifiquei como brasileiro, ele falou: "Oh, brasileiro, o que você está fazendo aqui?" E aí eu falei para ele: "Eu sou pastor e treinador de futebol." Quando eu falei isso, o cara ficou maravilhado e queria saber por que você está aqui. E aí eu falei para ele que estava ali para começar um projeto com futebol. E ele me perguntou: "Você pode dar aula para os meus filhos?" Eu falei: "Posso." "Quanto você me cobraria?" Eu falei: "Não te cobro nada. Não vou te cobrar nada." E aí, então, essa foi a minha primeira escola de futebol em Guiné Equatorial. Não foi com africanos, foi com filhos de libaneses. Muçulmanos. E muçulmanos. E aí fui lá conhecer a vila onde eles moravam. Era uma vila onde só moravam libaneses. E era de 3 campos de futebol na cidade inteira, de grama sintética. Esse campo de futebol dos libaneses era o único entre os 3. E aí, olhei aquele campo, gente, um campo de futebol de grama sintética. A gente já tinha começado, não, nós não tínhamos ainda começado a escola de futebol da igreja, que foi num campo de barro, inclinado. E aí comecei a escola de futebol ali com as crianças, com os filhos de libaneses. E a experiência que me impactou foi em um desses dias, eu não podia ali pregar o evangelho, mas eu podia testemunhar, dar o meu testemunho de vida. E foi um testemunho, ensinar princípios bíblicos para as crianças, enfim. E um desses dias, eu voltando da escola de futebol, com a minha mochila nas costas, com todo o meu material, não tinha carro, eu ia e voltava usando o transporte público, com uma bolsa enorme, cheia de bola, e com uma mochila, com material. Quando eu estava voltando, terminei de dar a aula na escola de futebol, Deus falou profundamente ao meu coração. Algo que, assim, eu não vivi em nenhum momento ali que aparentemente havia a necessidade de Deus me falar aquilo. Mas simplesmente Deus me trouxe à memória, me trouxe uma palavra ao meu coração dizendo: aonde você estiver, você será um agente abençoador. Amém. É assim, como nós costumamos dizer, do nada Deus fala isso para você. E aí eu comecei a pensar: por que Deus está falando isso? E Deus trouxe ao meu coração: você está aqui, ainda que você não fale, mas a tua vida é bênção na vida dessas crianças.
Até hoje, eu tenho contato com o filho desse gerente. Ele devia ter uns 9 anos, o menino. Hoje ele já está grande, ele deve estar com 16 anos, acredito, né? Estamos em 2020, deve estar por aí. E pergunta por mim, o menino era apaixonado por mim. Ele me via na rua, largava tudo, vinha correndo me abraçar, e o pessoal, como esse branco abraçando esse negro? Quem é esse negro? As pessoas queriam mais a experiência, né? Voltando para a experiência. Que mais me impactou, e essa é uma delas, onde Deus falou comigo claramente, olha, você está aqui, você é um agente abençoador, o simples fato de você estar aqui, essa foi a palavra de Deus para mim, o simples fato de você estar aqui já é uma ação abençoadora para essa gente. E o segundo foi um momento onde eu estava assim meio que desanimado, sem ver os frutos que eu queria ver. Estava numa livraria evangélica comprando um livro para a igreja e trabalhando diretamente com futebol. Tinha uma escola de futebol, era a melhor escola de futebol da cidade, porque o filho do presidente, um dos filhos do presidente, era o que patrocinava essa escola de futebol. Na verdade, ele me contratou para trabalhar com ele, e eu tinha liberdade, eu era o coordenador geral da escola. Virou time profissional? Virou um time profissional. Ah, está atuando lá como time profissional atualmente, então. Né? Isso, na primeira, segunda e terceira divisão. Que benção. E as categorias, e todas as categorias de base. Quando eu assumi essa escola de futebol, tinha 2 grupos de meninos. Eram 2 grupos. Era dividido em 2 grupos, adultos e crianças. Jovens e crianças, né? E aí eu assumi a coordenação e dividi categorias. E aí começou a aparecer gente, começou a crescer. Começamos a contratar treinadores para a base, enfim, cresceu e hoje é um clube. Clube formador, melhor dizendo. E aí, como era uma escola de futebol muito famosa, a gente dava entrevista na televisão nesse tempo, era uma escola muito famosa, eu era muito conhecido, era famoso na cidade, era o Mister. Né? Todo mundo ali me conhece mais como Mister do que como pastor, ali em Guiné. E nessa livraria eu encontrei um senhor. E ele me perguntou, Mister, como que eu faço para colocar o meu filho na escola de futebol? Meu filho está ali, gosta de futebol, eu queria que ele jogasse futebol também e tal. Como que eu faço? Eu falei para ele como o filho dele se inscreveria, participaria do projeto, e comecei a compartilhar com ele a visão do projeto. E falei para ele, a visão do projeto aqui não é formar jogadores. A visão do projeto é formar homens de Deus. Eu sou pastor, sou missionário, eu não estou aqui por causa do futebol. Eu estou aqui por causa da vida desses meninos. E aí esse senhor se emocionou e, meio que chorando, me agradeceu. Falou assim, olha, glória a Deus, porque você está aqui. Graças a Deus que Deus olhou para a Guiné Equatorial e trouxe você até aqui para interceder e para investir na vida desses meninos. Porque é isso que nós precisamos, de pessoas, homens de Deus, para investir na vida deles. E aquilo me reanimou, de certa forma, e me impactou. Para mim foi uma resposta de Deus, porque como eu não via os resultados que eu queria ver, Deus mostrou para mim que eu não estava ali em vão. Deus mostrou para mim que eu estava ali que Ele me colocou ali e que os resultados eram a parte dele, não era a minha parte, ver os resultados. Amém. Glória a Deus. Antes da irmã Marisete falar e o pastor Marco conseguir pegar um fôlego de novo, porque eu sei que isso daí toca o coração, a gente que trabalha no campo missionário, a gente sabe que isso daí toca o coração mesmo. A gente que já tem um tempo de casa, já tem um tempo de campo, né, pastor Ivanilson? Toca mesmo o coração,
toca mesmo a nossa vida. Mas eu quero chamar a atenção aqui para dar uma boa noite para todos aqueles que estão conosco neste momento. Pastor Everaldo, paz, pastor, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Marisete, lá da Bahia também. O irmão Celinaldo. O irmão Guilherme, da missão também. A irmã Elaine do Carmo, esposa do nosso pastor, Evanilson. Estão tudo aí com a gente agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. E deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho para você, que a nossa live da missão vai ter uma extensão a partir de quinta-feira. A pedidos, já era um planejamento nosso, que tivesse a live no Instagram. Então, a partir dessa quinta-feira, às 21 horas, teremos a nossa live da missão também no Instagram. Olha que bênção! Você vai poder estar conosco lá, compartilhando, vendo fazendo o seu comentário e participando. E o primeiro dia da nossa live no Instagram, live da missão no Instagram, vai ser com a participação da missionária Juliana Neves. Ela vai estar comigo lá nesse primeiro dia. Na semana que vem, teremos a participação de outros missionários, mas com a apresentação do Carlos, que também é da missão. A gente vai estar revezando, uma semana eu e outra semana o Carlos apresentando. Vai ser uma bênção, vai ser um momento abençoador e um momento proporcionado também para a juventude, falando do nosso projeto no Sertão Brasileiro, da nossa viagem no Sertão. Então, vá lá, curta Missão Resgate Brasil no Facebook e também no Instagram, porque vai ter um material muito bom para você, para abençoar a sua vida. Pode ter certeza que vai ser um momento abençoador. Então, neste momento agora, a gente vai ouvir o testemunho da irmã Margarete, que ela está doida para falar ali sobre aquilo que aconteceu na vida dela. Quem fala aqui é o Marcos, ele que fala mais. Hoje ele chorou mais. Agora é só vez de chorar, Margarete. Está abençoado, tá abençoando. Pode falar, minha irmã, fica à vontade. Nós vivemos muitos momentos impactantes nessa trajetória nossa, Amém, missionária, né? Muitos momentos de dependência do Senhor, muitas experiências onde era eu, Marco, as minhas filhas e o Senhor, porque só Ele realmente é que nos proporciona tantas experiências, só estando nele, dependendo do Senhor, é que você vive isso. E quando a gente saiu do Rio e fomos para Volta Redonda, foi nosso primeiro treinamento missionário. A gente não sabia nem como a gente ia fazer, onde a gente ia dormir, mas a gente só sabia que a gente queria viver esse momento. Deus estava nos chamando para uma outra experiência, uma experiência radical, né? E a gente se lançou. Essa experiência de viver na casa missionária, ali em Volta Redonda, na Igreja Batista Missionária de Volta Redonda, foi uma grande experiência, porque eram muitas pessoas numa casa e famílias também, jovens, e um mover totalmente diferente. E a gente costumava dizer que ali era o céu, né, pastor Ivanilson? Conheci muito bem, fomos ricamente abençoados ali. Era o céu, e a gente vivia missões, respirava missões, a gente acordava e até o anoitecer dormia, respirando e vivendo o serviço do Senhor. A nossa missão era servir o outro, de qualquer forma. E ali eu tive uma experiência muito impactante com crianças, e o Marco também. A gente recebia as crianças da comunidade ali, e ali elas passavam um dia conosco. Eram crianças que tinham comportamentos muito acelerados, muito diferentes, e ali a gente aprendeu a cuidar daquelas crianças com muito amor. Eu confesso que às vezes a gente não tinha tanta paciência, era difícil.
E a gente tinha que lidar com aquelas crianças ali, as nossas filhas também juntas naquele mover. Ao mesmo tempo, a gente cuidava de criança, ao mesmo tempo, a gente recebia missionários de outros países, e a gente estava ali envolvido, e o Senhor nos deu aquela experiência de cuidar daquelas crianças, sem a gente saber que a gente ia chegar em outro continente, e a gente ia também trabalhar com crianças. Então, ali foi a nossa escola. Essa experiência de lidar com essas crianças da comunidade, para mim, foi uma experiência muito marcante. Ali a gente aprendeu que onde a gente estivesse, a gente precisava ser bênção. E eu fui mãe ali daquelas crianças e o Marco era o pai. Eles chamavam o Marco de pai. Hoje as crianças estão casadas, até algumas com filhos. E a gente lembra daquele tempo ali em Volta Redonda, onde foi a nossa escola. Então, a experiência muito marcante ali com o pastor Carlos Alberto Simeão, que é o irmão do Marco, e a gente tem um coração grato por essa escola e a gente ter ali vivido sobrenatural realmente, onde a gente aprendeu a servir em qualquer circunstância. Pastor Evanilson? Olha, chegamos a viver um pouquinho isso que a Margarete falou aí, né, lá de Volta Redonda, que a Missão Resgate, quando foi pela primeira vez, nós fomos através do pastor Marcos, e aí nós fomos impactados, né, impactado com o carinho dos irmãos, aquele cuidado que tinha, e todo aquele ambiente missionário que fortaleceu ali a vida da Missão Resgate. Todos que foram em Volta Redonda, acho que nós fomos 4 vezes em Volta Redonda. No ano, nós fomos 2 vezes, algo inédito. Né? Todo mundo lembra até hoje daqueles momentos vividos. E aí eu me lembro um momento que nós da Missão Resgate sempre temos de manhã, né? Chamamos de Amanhecer com Deus, onde nós começamos a ler aquele hino que tem lá dos mártires. E que ali o Espírito Santo de Deus começou a mover o nosso coração, nós começamos a chorar, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo muito, né? E a gente vendo, né, como aqueles homens morreram e outros estão morrendo nesse tempo hoje em prol do Evangelho de Cristo, né? Então, Volta Redonda, assim, Deus usou ali aquela igreja, aqueles irmãos ali da casa missionária para assim, impactar, fortalecer mais ainda a vida da Missão Resgate, né? E aí a gente chega nesse tempo de quarentena, onde Deus já está fazendo algo diferente, né, na vida da Missão Resgate. Deus fez lá em Volta Redonda, nas nossas vidas, naquelas viagens que fomos lá, e agora nós estamos vivendo um outro novo tempo que Deus está preparando para a gente avançar com mais rapidez, com mais qualidade na pregação do Evangelho. Então, são experiências que edificam nossas vidas, né? Deus permite que passamos por essas experiências para fortalecer as nossas vidas e, através dessas experiências, como vocês contaram aí, venha fortalecer a vida de outras pessoas, né? Então, Deus nos dá esse grande privilégio, né? Amém. Por isso que eu falo que quem faz missões tem história para contar, né? Ou tem. Tem história para contar, para emocionar, para todos os jeitos, pode ter certeza. Vida abençoada. Pastor Evanilson, temos projetos na missão que estão precisando de ser falados aqui neste momento. Você quer dar uma palhinha para a gente? Temos aí o nosso MMF, temos a campanha do computador, temos a campanha geral aí da missão. Então, fica à vontade, pastor, para poder falar um pouquinho sobre esse projeto no momento. Eu quero começar logo pelo sertão, né? Pastor Marcos é um dos conselheiros da Missão Resgate, né, Rodolfo? Nós somos conselheiros. Amém. Então, já quero falar do projeto no sertão, já trazendo um desafio para a igreja lá do Marco 7, para que envie pelo menos dois lá no projeto do sertão, que é no Piauí, do dia 12 ao dia 19 de fevereiro. Então, pastor Marcos, Margarete,
como vocês têm essa veia missionária aí, então o dever de casa para vocês é enviar pelo menos dois, né? Eu sei que o coração de vocês está voltado para enviar a igreja toda. É verdade. Mas se já enviar dois, já é grande bênção. Então, temos aí o projeto Vida para o Sertão Brasileiro, que estamos aí mobilizando, já que as viagens do Sudeste aí, a gente não sabe quando é que Deus vai dar o sinal verde, né? Temos as viagens marcadas para Minas, para São Paulo, estamos aguardando no Senhor. Então, nós estamos focando em fevereiro, que é o projeto Vida para o Sertão. E também temos aí o nosso 12 a 19. Tá. Fevereiro. Eu posso, depois eu vou mandar para o pastor Marco o cartaz. Vou mandar para o pastor Marco o cartaz. Ok. E aí o nosso MMF, né, que é Missão Mantenedor Fiel, é como se fosse o programa de adoção missionário da Junta de Missões. Então, nós estamos aí fortalecendo. A gente já tinha alguns irmãos que ajudavam aí a Missão Resgate, mas agora nós estamos chegando de uma maneira diferente no MMF, que é levando as igrejas, levando os cristãos a adotar um dos planos, né, que o Rodolfo depois vai estar falando melhor sobre isso aí. Então, você que está aí nos ouvindo, você que vai estar vendo a live, seja um mantenedor fiel, né? Com a sua ajuda, vai estar nos ajudando a levar cestas básicas para famílias carentes, kit higiênico, kit escolar, kit de beleza, nos ajudar a treinar a igreja, a oferecer cursos, né? Porque está dentro do nosso projeto chegar no local e oferecer cursos. Assim como nós aprendemos, né, Pastor Marcos? Pastor Marcos esteve lá na igreja em que eu pastorei hoje, falando sobre o trabalho social, como nós podemos ser bênção, né, na vida das pessoas. Então, o MMF vai nos ajudar a abençoar famílias por esse interior do Brasil, onde Deus nos enviar. Então, temos isso aí. E temos a campanha, né, a campanha aí do nosso computador, como o Rodolfo lembrou aí. A Missão Resgate está em um novo momento, estamos trabalhando forte aí com mídia, e divulgação, e aí estamos aí na campanha para ter realmente um computador com uma qualidade boa, melhor. Deus está tocando no coração, as ofertas estão chegando. Então, esses são os desafios que nós temos no momento. Desafios são grandes que nós temos pela frente, mas eu gostaria de compartilhar somente esses com os irmãos, e eu creio que você vai se sentir privilegiado em poder estar junto com a Missão Resgate, sendo mais um com a Missão Resgate. E outra coisa, você que está aí, poxa, como eu poderia ser mais um com a Missão Resgate? Como eu poderia estar junto com vocês para fazer viagem missionária? É só você fazer contato. A Missão Resgate já está vendo aí uma base da Missão Resgate no Espírito Santo, uma base da Missão Resgate lá em Minas, na cidade lá de Belmiro Braga, e uma base da Missão Resgate lá em Cascavel, lá no Paraná, né? Lá no Paraná. E vai vir aí também a base da Missão Resgate na Bahia, né? Glória. Então, Deus está fazendo coisas grandes e maravilhosas. Então, quero convidar você que é um crente em Cristo Jesus, você que ama o Senhor, você que ama a obra missionária. Deus está dando uma grande oportunidade de você estar envolvido com a obra missionária junto com a Missão Resgate Brasil. Então, junte-se a nós. Vamos mudar a realidade espiritual do nosso Brasil. Amém. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã missionário e missionária. Nós estamos convocando você para participar de fato conosco. Como o pastor Ivanilson falou, temos as nossas bases que estão sendo feitas agora, temos aqui no Espírito Santo, lá no Paraná, na Bahia, em Minas Gerais, e também no Rio de Janeiro, onde é a nossa sede. Não há desculpa para poder você falar bem assim, eu não quero fazer missões, eu não quero me juntar ao povo de Deus nesse momento. Tem várias formas de você poder nos ajudar. E uma das formas também é você divulgando os trabalhos da Missão Resgate Brasil.
tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, Missão Resgate Brasil. Antigamente nós chamávamos OMDR. Para poder facilitar até a pronúncia dos irmãos, a gente colocou Missão Resgate Brasil, para que você possa compartilhar, para que você possa estar enviando para os seus amigos, para todos aqueles que estão junto com você. Nós, da Missão Resgate Brasil, queremos impactar cada vez mais esse nosso país que está tão precisando. Está precisando da mão poderosa do Senhor, cada vez mais agindo, cada vez mais sendo importante em nossas vidas. Então, vamos contribuir com a MMF, vamos contribuir com essa questão do computador, vamos contribuir com a questão das missões no Brasil, porque o dinheiro e tudo aquilo que é feito não é só para a gente. É para vocês, é para o povo de Deus. É um investimento na obra missionária, é um investimento em vidas. Olha, você que não participou de um evento da Missão Resgate Brasil, no dia que você participar, você vai ver um povo que não tem problema de trabalhar até de madrugada e no outro dia acordar depois de 1 hora de sono só, não tem problema de andar quilômetros de estradas para poder falar de Jesus só para uma pessoa, não tem problema de fazer um trabalho social de fato naquele lugar. Na última viagem, o trabalho social foi muito impactante. A gente conseguiu reformar uma escola praticamente, conseguimos reformar várias coisas naquele local. Então, a Missão Resgate está aí para poder trabalhar, não ficar de mãos paradas, mas sim usar a mão. A mão que vem a mão do Senhor, vem capacitação da mão do Senhor. Então, eu te convoco para você fazer parte. Vai em nossas redes sociais, está aí meu nome, Rodolfo Elias, tem o pastor Ivanilson do Carmo, tem as outras pessoas também que fazem parte da liderança da Missão Resgate Brasil. Entre em contato conosco, que nós vamos ter o maior prazer, a maior alegria de poder receber você. Mandando um abraço aqui também para o pessoal que está conosco ao vivo, na nossa Missão Resgate, na nossa live, e dizer que daqui a pouco nós vamos encaminhando para o fim da nossa live. Mas antes de ir no fim da nossa live, vocês tocaram num assunto que é de fundamental importância, que é a questão da perseguição religiosa. Vocês sofreram perseguição religiosa em Guiné Equatorial? Olha, perseguição religiosa, sim, mas não com tanta atenção como nós estamos acostumados a ouvir de outros países. E, na verdade, eu vejo Guiné Equatorial não como um país de perseguição religiosa, mas muito mais com um grau de xenofobia do que perseguição religiosa, ou uma perseguição religiosa gerada pela xenofobia. O guineano tem uma dificuldade muito grande de aceitar estrangeiros. E aí, independente da religião, você vai ser, de certa forma, obstruído para esse teu ministério. Então, como eu disse, acaba gerando uma perseguição pelo fato de você ser estrangeiro, mas não uma perseguição só pelo fato de ser cristão. É um país aberto, um país católico, oficialmente católico, e como é um país pequeno e que faz fronteira com países muçulmanos, é um país, de certa forma, multicultural e multirreligioso. Tem muito muçulmano, tem muitas religiões que entram além do islamismo. Tem um misticismo, enfim. Depois que a gente chegou, subiu o preço. Isso. A Margareth está falando aqui com relação até mesmo à entrada no país, a permanência no país é dificultada. Aí já é uma questão mais de corrupção do que
do que xenofobia, mas tem muitas religiões e todas elas são abertas, você pode pregar para um muçulmano sem nenhum problema, mas a perseguição religiosa, a gente pode dizer que ela é bem branda, em Guiné Equatorial é bem branda, não é tão forte quanto em outros países. Tá certo. Glória a Deus mesmo pela vida do pastor Marco, da irmã Margarete, que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Foi uma bênção estar com os irmãos aqui hoje. E vamos aí para as considerações finais. Eu vou começar pelo pastor Ivanilson, para deixar vocês para o finalzinho aí. Pastor Ivanilson, foi abençoado hoje também, pastor? Ricamente. Só em ver esse casal aí, né? É bênção de Deus, né? Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, né? Que Deus continue aí abençoando, saudade aí das filhas, né? Que já estão aí, já não são mais aquelas criancinhas para a gente, né? Mas para os pais é sempre as minhas criancinhas. Dá um abraço. Elaine está aqui do meu lado também, mandando um abraço para vocês dois, para as meninas. Pode aparecer, pode ficar à vontade. Não tem problema. Ela vai aparecer aqui, tá com... Então, Opa! Então, tá aí. Parece irmã da Margarete. Então, que Deus abençoe vocês e brevemente aí a gente vai estar junto. Claro, a gente vai estar se falando mais aí até sobre a questão do Conselho de Missões, da Missão Resgate, o pastor Marco está fazendo parte aí. Sim. E certamente todos nós fomos ricamente abençoados. Que Deus continue abençoando vocês. E eu creio que vai ter assim uma parceria da Igreja Marco 7 com a Missão Resgate, né? Tem lá um pastor missionário, um casal de missionários. Então, a Missão Resgate está com as portas abertas aí para ser um instrumento aí na vida da igreja, né? Então, que Deus abençoe vocês, um grande abraço. Glória a Deus. Pastor Marco e irmã Margarete, tem pessoas aqui que estão falando que foram tremendamente abençoadas também com o testemunho. Eu mesmo, particularmente, gostei muito e impactou muito a minha vida também sobre esses testemunhos. Então, eu quero ouvir as considerações finais dos irmãos. Por favor, falem aí para nós. Nós queremos agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, testemunhar um pouquinho. São muitas coisas, muitas experiências que a gente tem para contar. Eu acho que vai ter um outro momento que a gente possa, né? Ô, Glória! Falar também, falar sobre filhos. O irmão comentou sobre as minhas filhas. Nós fomos para o campo com as nossas filhas. Uma já era adolescente, a outra tinha 9 anos. Mas hoje elas são umas moças e têm uma bagagem muito grande, cultural, missiológica. Glória a Deus. Assim, são nossas missionárias. Elas têm vergonha. Daqui a pouco de aparecer no vídeo. Nossas filhas. Irmã Margarete, elas têm vergonha de aparecer no vídeo? Oi? Elas têm vergonha de aparecer no vídeo? Não, a mais velha não está. A mais velha não está. E a mais nova está fazendo a janta para mim. Não é para isso não. E a mais nova tem Fale com elas. Pastor Marco, fale com elas que elas vão aparecer na live da missão do Instagram. Não essa semana, mas na próxima semana a gente já pode combinar, na quinta-feira que vem, tá? Já fica o convite para elas aí. Pode marcar. Tá certo, então. A gente vai falar. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Pastor Marco. Quero agradecer. Sim, também quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo privilégio que nós temos tido de falar e testemunhar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém. Mas a minha última palavra de hoje, as minhas considerações finais, é sobre o que Deus ministrou no meu coração quando nós estávamos voltando para o Brasil. Entendi claramente que o meu ministério aqui no Brasil é um ministério de envio, um ministério onde eu
tenho a missão de estimular, vivificar a visão missionária da igreja brasileira. Nós temos muita gente boa no Brasil, muita gente que tem muito a oferecer e que, de alguma maneira, foi esfriada o ardor missionário no coração. E eu entendo que o meu tempo aqui no Brasil é um tempo para ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer de novo, de volta, esse ardor missionário ao coração de cada um de vocês. Então, eu quero deixar para cada um de vocês que estão nos ouvindo nessa noite essa palavra de ânimo, essa palavra de estímulo, de que Deus ele pode usar e quer usar a sua vida com aquilo que você já tem, com aquilo que você já é. Você não precisa de muita coisa, você só precisa simplesmente obedecer. Obedecer o chamado de Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. A gente começa a entender isso quando a gente olha para o mundo e vê a necessidade do mundo e vê que nós temos uma grande utilidade para mudar essa realidade do Brasil e do mundo inteiro. Então, você que está nos ouvindo nessa noite, que você possa entender isso. Você foi chamado, você tem um chamado para ser agente de transformação da realidade espiritual desse mundo. Você mesmo está ouvindo isso. Amém? Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê aí nas próximas. Em nome de Jesus. Deus. Olha só, já teve um convite super especial para ter uma próxima live com eles. Então, já vamos agendar já um dia certinho aí, que a gente vai ter outra live, com certeza, pode ter certeza. Pastor Ivanil, segunda-feira que vem, live com... Pastor Arão. Pastor Arão. Lá da Bahia. Da Bahia, mais um baiano. Hoje é a conexão Rio-Espírito Santo, mas semana que vem é Rio, Bahia e Espírito Santo. Mas que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã que esteve conosco. Eu quero mandar um abraço aqui para um amigo meu que está acompanhando, é o Ed. Ô, Ed, um abraço para você, meu querido. Ele é missionário, ele é pastor lá em Xaxim, eu acho. Não, desculpa se eu errar a cidade, mas eu sei que é no interior de Santa Catarina. Ele está lá assistindo a gente nesse momento aqui. Ele mandou um recado na minha sala de vídeo que eu fiz. Então, mandar um abraço para você, Ed. Ed foi um cara que me ajudou bastante com a questão de mídia também. Se hoje eu estou na Missão Resgate trabalhando com mídia, ele foi um dos incentivadores também na minha vida. Mas que Deus abençoe a vida do pastor Marcos Simeão, da irmã Margarete, do pastor Ivanilson, e lembrando que sexta-feira também teremos a nossa live da missão. Não teremos mais na quarta, mas na sexta-feira teremos a live da missão, aqui no Facebook, com a presença do nosso irmão Marco Rabi, que é o líder de jovens da Missão Resgate, a Missão Jovem. Ele vai estar presente aqui conosco para poder bater um papo bacana, um novo momento da juventude da Missão Resgate Brasil. Então, venha conosco, participe, que Deus abençoe a sua vida, curte, compartilhe, mande para os seus amigos e seus familiares essa live. Um abraço, pastor Marco, um abraço, minha irmã Margarete, e pastor Wilson também. Fiquem na paz de Deus. Que Deus abençoe a todos. E fiquem na paz de Deus todos aí. Um abraço, querido. Um abraço nas meninas. Tá Amém. bom.